Pô, inclusive nesse duelo nós teremos aqui um reencontro com um rapaz chamado Mano Menezes, né, atualmente treinador do Grêmio, e eu estava até me atentando para um detalhe interessante, tá? É a primeira vez que o Mano Menezes enfrentará o Cruzeiro como aqui no Mineirão, né, numa partida com o Cruzeiro mandante, desde que ele deixou o clube em 2019 ali, depois daquele ano tenebroso. Desde que o Mano saiu, foram 3 partidas, tá? Em 2019 ele foi para o Palmeiras, Palmeiras 1, Cruzeiro 0, lá em São Paulo. 2023 treinando o Internacional 0-0, a partida contra o Cruzeiro. E ano passado, Fluminense 1, Cruzeiro 0, aquele jogo que o Lautaro e o Caio Jorge brincaram de perder gols e a gente tomou um no segundo tempo do Arias, né? E voltou bolado, time de Ceabrinha na época. Mas enfim, só uma coisa assim, como que vocês acham que vai ser a recepção de Mano Menezes pela torcida do Cruzeiro? A maioria vai, digamos assim, né, ser ainda mais contra o técnico ou tem uns malucos igual o Gabriel que vão ficar defendendo ele? Para mim vai ser como ele merece, viu, Caramujo? Não acredito que seja a grande maioria recebendo da melhor maneira, não. Mas sim, depois que tudo que aconteceu também no Cruzeiro, nessa fase tão difícil que o torcedor cruzeirense viveu também, as entrevistas dadas também pelo Mano Menezes deixam o clima um pouco mais hostil. É claro que vai ter um torcedor ou outro que discorda, que pensa diferente. Nós vimos na semana passada o Gabriel falando sobre, né? E sabendo separar também aquilo que ele foi e conquistou dentro do Cruzeiro com o momento hoje, Mano Menezes. Mas, enfim, eu acho que ele vai ser recebido da maneira que ele merece. E não discordo do torcedor. Acho que ele também deu muita razão para o torcedor acabar criticando também a maneira de se comportar, falando do Cruzeiro nos microfones. Ô Caramujo, assim, por vezes é difícil para o torcedor tratar bem, assim, na arquibancada, um atleta ou um treinador que foi unanimidade no clube, que é um grande ídolo. Tem gente que fica assim, ah, não pode aplaudir, tem que fingir que não tá ali, tem que fingir que nada aconteceu. Quanto mais um treinador que tem uma história, sim, vencedora, mas com um final muito trágico, né? E que está muito longe de ser uma unanimidade aqui na torcida do Cruzeiro, mesmo nas campanhas em que conquistou, né? Nunca foi um treinador pelo seu estilo de jogo que tinha o amor de todos os adeptos. Então, acho que vai ser um clima hostil, como normalmente é nas arquibancadas aí para os adversários, e tem sim um temperinho a mais aí nessa relação Mano Menezes, torcida do Cruzeiro. É, e aí, a ver, né? Ele gosta muito de falar, né, nas entrevistas. Vamos ver como que ele vai se sentir nessa questão. Mas acho que, assim, desde que não cometa crimes, o torcedor está no seu direito na arquibancada de se manifestar como quiser. Então, e ajudar o time, né? Então, se o clima tiver hostil para o adversário, desde que não ultrapasse o limite aí da legalidade, eu acho que tá tudo certo. Foram 3 jogos, né? Depois que ele saiu. O do ano passado é emblemático, né? Fluminense 1, Cruzeiro 0. Cruzeiro errou 7.900 e 500 gols, inclusive sem goleiro, com bola batendo na trave, passando em cima da linha. Uma loucura foi aquele jogo, né? E depois ainda o Fábio ainda fez 1 ou 2 milagres, né? Mas vamos ver aí a postura de senhor, my name. Não fizemos gol nele ainda, hein? Os 3 jogos aí, Palmeiras, Inter e Fluminense, não fizemos gol. Tá na hora, hein, Cruzeiro? Enfim, A estamos falando Palmeiras de. foi o do Rogério, né? Lá no Allianz. Foi 19. Foi o O... Rogério Ceni. Colocou o Rafael Santos nesse jogo lá no Allianz. Ah, tá. Isso, exatamente. Exatamente. Gol do Bruno Henrique, vitória do Palmeiras. E o Miser. Cruzeiro até não fez um jogo ruim, não. Fez não. Mas era aquele time do Rogério lá e ele tentando algumas coisas, né? Depois, qual que foi o outro, Caramulo? 0-0 Inter e Cruzeiro, Brasileirão 23, lá no Beira-Rio. E aí o jogo contra o Fluminense. Ah, não, aí.
todo jogo, tirando esse do Rogério, esse do 23 aí, todo mundo vai se lembrar, né? O goleirão entregou a paçoca e o nosso digníssimo atacante. É aquele mesmo. É. O John, né? Esse. Atualmente goleiro do Botafogo, entregou lá para o Wesley. O Wesley perdeu a chance. O Oliveira foi expulso no segundo tempo. A gente terminou a partida com um homem a menos. Até porque entrou o Neres, né? Entrou o Neres oferecendo segurança ali ao sistema defensivo. E a dupla Neres e Castan não era vazada. Que loucura isso, cara. Baita time do Cruzeiro, viu? Misericórdia. Rafael Cabral, William Oliveira, Castanho e Marlon, Jussa, Machado e Vital, Stênio, Wesley, Bruno Rodrigues. Eu nunca vou entender como esse time não ganhou a Libertadores, cara. Assim, Ô, Caramujo, esse lance do Wesley aí, ele gerou uma cena hilária aqui, não. Era canal Samuel Venâncio ainda. Vou ver se eu acho isso aqui. ai, que Ai, momento. gente. Nossa. O Deus é bom, Palmeiras. né? Deus é bom que o tempo passa e as coisas melhoram. O Tá na Palmeiras hora no de Cruzeiro. quebrar isso, né? Essa campanha contra Mano Menezes. Acho que o Cruzeiro hoje vive uma expectativa dentro do campo e fora do campo também, que nos faz acreditar que isso vai acontecer, né? É um time muito mais consolidado, que entende muito mais também aquilo que deseja o treinador. Acho que é diferente um pouco até desses jogos que nós estamos falando aqui. Hoje nós temos jogadores tecnicamente que podem decidir jogos, já foi assim inúmeras vezes dentro do próprio Campeonato Brasileiro. Então, acho que é inevitável a nossa expectativa não ser melhor do que foi no passado, né? Tomara que isso aconteça, tomara que a gente também não seja surpreendido. Do outro lado, tem a equipe do Grêmio, que venceu apenas um jogo fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro, quer recuperar a qualquer custo também esses pontos deixados para trás, e por isso o Cruzeiro vai precisar estar num bom dia também. Entendo perfeitamente quando a Rafa fala de não querer esperar tanto, né, nessa retomada do futebol do Cruzeiro, mas ainda que o Cruzeiro não esteja próximo do seu 100%, tanto fisicamente falando, tanto tecnicamente, não está. Nós vimos na Vitória Cup que não está. Mas mesmo não estando próximo do 100%, o Cruzeiro tem total capacidade aí de vencer a equipe do Grêmio. Pô, Amanda, e é legal isso que você falou, assim, de repente, chegar o momento, né? Porque esse grupo, ele quebrou alguns tabus ao longo desse campeonato brasileiro, né? Deixou algumas marcas negativas para trás, e ainda é um campeonato muito curto, né? E eu acredito que isso tem muito a ver, sim, com uma melhora gradativa do elenco e principalmente com o trabalho dessa comissão técnica que deu uma virada nas coisas no Cruzeiro esse ano. E aí, sem dúvida, se tem um momento para quebrar essa sina, né, de não conseguir conquistar um bom resultado contra os times aí do Luiz. É Luiz Antônio, né? Luiz Antônio Werneck, se eu não estiver enganada. Não, é O o momento... Vencler. Oi? Vencler. Perdão, Neto aí. perdão. Eu não Luiz falo alemão. Antônio Venker Menezes. Ele mesmo. Acho que o momento é esse, né? Então, fica a expectativa para que esse grupo consiga, ao lado da sua comissão técnica, quebrar mais uma marca negativa aí, né? Um tabu negativo que tem muito a ver com essa escalação, por exemplo, que o Caramujo trouxe, né? O Cruzeiro veio de alguns anos bem difíceis e nesses contextos era complexo vencer alguns jogos, mas acho que hoje a gente já está numa posição diferente e dá para falar, inclusive, em favoritismo do Cruzeiro para essa partida. Boa. Até aí, na arte aí, os números de Mano Menezes contra o Cruzeiro, aí a gente está considerando toda a trajetória, tá? Inclusive antes dele ser comandante do Cruzeiro. Em 14 partidas aí, os times comandados por Mano Menezes ganharam 7 vezes. O Cruzeiro tem 6 vitórias, um empate. Acho que está na hora da gente empatar aí, né? Fazer um 7-7 aí nessa brincadeira, né? Não empatar o jogo, viu, gente? Empatar a estatística. E pegando aqui as vitórias do Cruzeiro, né, nesse período. 2006, Cruzeiro 3, Grêmio 1. 2007, Grêmio 0, Cruzeiro 2. 2007, de novo, Cruzeiro 2, Grêmio 0. Essas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. 2009, Corinthians 0, Cruzeiro 1. 2013, Cruzeiro 2, Flamengo 1, jogo da Copa do Brasil. E 2013 também, pelo Brasileirão,
Cruzeiro 1, Flamengo 0. Desde então, foram os 3 jogos que a gente já citou, né? Em 2019, 23 e 24, e 2 partidas em 2014 que o Mano Menezes levou a melhor enquanto era técnico do Corinthians. Mas assim, pô, desde 2013 que a gente não ganha do Mano, foram só 5 jogos, é muito pouca coisa, né? Até porque ele esteve por muito tempo aqui. Mas é um bom dia, hein? Inclusive no Mineirão aqui, ó, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, um 2-0 igual aconteceu aí anteriormente, eu acho que deixaria todos satisfeitos, né? Sem dúvidas, viu, Caramojo? E o Cruzeiro pode levar em consideração a força que tem atuando dentro de casa, né, dentro dos seus domínios. Tem sido muito difícil para os adversários que vêm jogar contra o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. Tem a força do torcedor, que isso ajuda muito os jogadores dentro do campo, deixa um clima também mais difícil para os adversários. Isso é possível de acontecer novamente e a gente fica na torcida para que sim, para que aconteça. Mas o jogo ele é jogado, né? Não adianta a gente falar da superioridade que hoje vive o Cruzeiro se comparado à equipe do Grêmio. Eles vêm também, como você disse, né? De uma vitória dentro de um título, né? Da Recopa Gaúcha. Acho que isso também acaba motivando os jogadores. Tem um reforço de algumas peças também importantes para a equipe do Grêmio, que foram poupadas nesse jogo da Recopa Gaúcha, então acho que vale a pena o Cruzeiro ter alguns cuidados individuais também. Não é porque o Grêmio está na parte, né, do meio da tabela que a gente aqui vai falar que o time é de todo ruim ou que não tem peças que podem surpreender a equipe do Cruzeiro. Muito pelo contrário, acho que o Cruzeiro sabe disso, sabe que algumas peças podem fazer a diferença a favor do Grêmio, mas a gente não quer ser surpreendido. Tem que prevalecer principalmente a força coletiva que tem o Cruzeiro hoje. E é claro, uma vez que a força coletiva sobressai dentro da partida, fica um pouco mais fácil também da gente ver as peças individuais sobressaindo. Então, tomara que a gente consiga enxergar tudo isso dentro da realidade do Cruzeiro hoje, dentro do contexto da partida, mas com certeza buscando ali uma mentalidade que continua sendo forte, que continua sendo atrás de uma vitória. Conhecendo, né, o Mano Menezes, certamente é um Grêmio que vem sem fazer tanta questão de ter a posse de bola, e aí cabe ao Cruzeiro ser muito certeiro, principalmente ali no último terço, e aproveitar bem a sua posse, né? A gente sabe que os times do Mano Menezes se defendem muito bem, saem em transição. O Cruzeiro também tem essa característica com o Leonardo Jardim, né? É um time de transições muito rápidas, é um time que marca muito forte. Acho que a principal diferença aí é que os times do Mano Menezes não costumam marcar em bloco tão alto quanto o Cruzeiro, né? Então, a ver a questão física, né? Quanto tempo os nossos atletas vão conseguir suportar esse marcar alto e com essa intensidade. Mas eu imagino um Cruzeiro que não vai abdicar dos seus valores e daquilo que o definiu até aqui nessa temporada, e aí imagino esse cenário de realmente subir as linhas, tentar sufocar o Grêmio, e aí tem que abrir o placar rápido, né? Porque a gente sabe que os times do Mano Menezes costumam ser traiçoeiros, porque se defendem bem, por vezes jogam por uma ou duas bolas, e principalmente quando ele tem no seu elenco qualidade do meio para frente, essa qualidade individual costuma decidir, e o Grêmio tem bons valores, né? Acho que o fato de não terem uma vitória só, né, fora de casa até aqui no Campeonato Brasileiro, diz muito, e aí é o Cruzeiro, que ainda não perdeu nos seus domínios dentro do campeonato, seguir muito firme nas suas estratégias para fazer um bom jogo, né, dentro do que for possível, e principalmente conquistar os 3 pontos. Eu acho que quando a gente fala em acessibilidade de pontos, esse Grêmio hoje, né, o Cruzeiro jogando dentro de casa, a gente tem que pensar que os 3 pontos são acessíveis e tem que buscar. Ser acessíveis não significa que são fáceis, né, Caramujo? Só significa que são acessíveis. E aí cabe ao grupo do Cruzeiro buscar.